Seguindo a Comida. Uma produção 24 para BBC World News. Em parceria com o Canal Rural, em associação com Corteva AgriScience. Nós estamos numa jornada que vai do campo à mesa. Em 2050, a expectativa é que seremos 10 bilhões de pessoas no planeta. Como alimentar tanta gente é uma questão importante no mundo inteiro. E estamos prestes a transformar a agricultura nas próximas décadas. A gente que planta, a gente não só vende, a gente serve a todo, que vai para a mesa. Desde a preservação da água, o sangue vital que alimenta as plantações. A gente tem produtores que conseguiram reduzir na irrigação até 60% do consumo de água. Até a renovação do próprio solo onde elas crescem. É uma sensação incrível ver que você está contribuindo para algo que pode mudar o mundo. Do alimento seguro, sustentável, a proteção do meio ambiente e a redução de resíduos. Durante esses 3 anos, nós já salvamos de ser jogado fora mais de 750 mil quilos de frutas e legumes. Para ajudar a responder a essas questões, vamos encontrar com alguns dos líderes de pensamento mais influentes do mundo. Eu acho incrível o que podemos mudar quando a agricultura muda. Explorando como a agricultura moderna e a tecnologia estão nos levando ao caminho certo. É basicamente uma virada de jogo para fazendeiros do mundo todo. Melhorar nossa terra e dieta. E conectar o produtor rural ao consumidor. A demanda global por água doce deve aumentar em 55% nos próximos 50 anos. Neste episódio, vamos acompanhar o que está sendo feito na agricultura para tornar o uso da água mais eficiente e conhecer as inovações para proteger este recurso finito, permitindo que se plante mais com menos. Bem-vindo ao Seguindo a Comida. O grande desafio da água. A água é o nosso recurso mais precioso, mas a agricultura usa 70% de toda a água doce do mundo. Com isso, nossas reservas futuras estão bem ameaçadas. Para manter um cultivo sustentável e produtivo, é preciso que a gente comece a proteger esse bem natural desde já. Hoje, a agricultura utiliza 3 vezes mais água para irrigação do que 50 anos atrás. E esse número pode crescer 19% até 2050. Preservar esse recurso finito será da maior importância para produzir mais alimento no futuro e abastecer uma população em expansão. A irrigação consome 72% da água no Brasil. Como os agricultores podem gerenciar esse recurso, principalmente em épocas de seca? Novas tecnologias estão surgindo para ajudar o produtor rural a administrar melhor o uso da água e, assim, diminuir as quantidades para irrigar as lavouras. Mariana Vasconcelos é a fundadora e CEO da AgroSmart, uma startup brasileira que utiliza ciência de dados criando soluções inovadoras para a irrigação do solo e manejo da lavoura. Filha de fazendeiros, o sonho dela era encontrar uma maneira de tornar o uso da água no campo mais eficiente e sustentável. Por que é importante saber exatamente o que está acontecendo na parte da irrigação? Toda planta, para se desenvolver, ela precisa, ali de água, de ar e de nutrientes. Então, ela tem uma demanda hídrica mínima para ela conseguir se desenvolver. Então, a água ela é um fator essencial, E todo produtor, para tomar decisão no campo, ele está monitorando chuva e o solo de alguma maneira, mesmo que seja manual ou indireta. Mariana, na teoria é muito bacana, mas eu queria que você me mostrasse como é que isso funciona aqui no campo. Aqui nós temos um módulo de solo, são 3 caninhos que estão com sensores enterrados em 20, 40, 60 centímetros, para acompanhar a raiz em diferentes profundidades e a demanda hídrica. Os dados aqui estão conectados na nossa caixinha e enviando para outros módulos, que é a estação meteorológica e o pluviômetro digital. Então, como é que funciona? Com a estação meteorológica, a gente calcula a perda de água da planta. O pluviômetro digital, eu consigo ver o quanto que choveu em tempo real. E aqui eu tenho a umidade do solo. Então, com as 3 informações juntas, eu tenho o ciclo completo da água.
Como que o fazendeiro, o produtor rural, recebeu essa tecnologia toda? Tem aquela resistência inicial. E a gente, por isso, acredita muito em educação. Não basta ter tecnologia, tem que ter junto um serviço, um acompanhamento e uma educação de todo mundo que está envolvido no agro nessa transição digital que está acontecendo. A agricultura irrigada representa aproximadamente 20% das terras cultivadas no mundo. E a redução de água disponível, resultado dos efeitos das mudanças climáticas, está sendo sentida globalmente. Uma gestão eficaz no uso de água e sistemas de irrigação mais eficientes serão essenciais no futuro. Stockler Andrade é um engenheiro especializado em irrigação. Há um ano ele começou a trabalhar com o sistema da AgroSmart. Como é que era a irrigação feita aqui nessa fazenda 10 anos atrás? Era feito por aspersão do tipo autopropelido, mas nós precisamos o quê? Sempre a busca da melhoria. Quando nós implantamos há um ano atrás a tecnologia da AgroSmart, é simplesmente para que a informação ela tenha precisão e essa informação ela está na palma da mão, de uma forma muito mais fácil, de uma interface muito mais fácil de visualização. Reduziu a quantidade de água em quantos por cento? Em 25% de imediato, convertendo somente o sistema. Como é que funciona esse sistema? É uma interface muito interessante, muito fácil o aplicativo do equipamento. Quer dizer, ela nos dá as informações de velocidade do vento, aqui, a quantidade que está evapotranspirando, que é uma informação importante para a irrigação, tá? E ela nos informa qual que é a quantidade de água que tem no solo e ela já nos dá a recomendação de irrigação, se precisa irrigar ou se não precisa irrigar. É bem fácil usar, né? É bem fácil. Tô vendo aqui. E aí nós temos ainda as imagens, que nós chamamos, é uma imagem de satélite, nos informando através cor, qual que é a condição de estresse que a planta está ou não está em estresse. Se está uniforme toda a irrigação na área. É uma tecnologia que pode ser usada em outras partes do Brasil e até fora daqui? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que o manejo de irrigação ela é válida para qualquer produtor, para qualquer área e para qualquer cultura. O novo sistema de irrigação nessa fazenda ainda está na fase inicial, mas em outras áreas do Brasil já apresenta melhorias e resultados significativos. A gente tem produtores que conseguiram reduzir na irrigação até 60% do consumo de água, 40% do consumo de energia e alguns que aumentam a produtividade em até 20%. Mas isso é um resultado direto. Existe um monte de resultados intangíveis, que é eu conhecer. E daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu tenho informação local, eu tenho informação precisa em massa, que permitem o uso de outras tecnologias, né, com a inteligência artificial, porque o dado que está aqui, te dizendo para irrigar ou não irrigar, é o mesmo dado que define plantio, colheita, aplicação, doença, pragas. Então a gente consegue entender toda a mecânica da fazenda. Então o retorno de investimento ele vai crescendo ao longo do tempo. Não é só irrigação. Não é só irrigação. Se vamos tornar a agricultura mais sustentável no futuro, o uso eficiente da água é prioridade. Tecnologias como essa podem realmente ajudar o produtor rural a encontrar o melhor caminho. O maior problema da diminuição global de água está ligado à fome mundial. Greg Foot viajou a Roma para encontrar com Gilbert Houndbold, presidente da agência especializada da ONU dedicada à erradicação da pobreza. Vamos pensar agora no futuro, os próximos 30 anos. Na sua opinião, como será a nossa situação no ano de 2050 em relação ao agronegócio e à água? Eu não quero parecer muito cético ou pessimista, mas se nada for feito e rápido, será um desafio para todos nós. Por que você acha que ainda desvalorizamos e depreciamos a água? Boa pergunta. Em muitas partes do globo, nós não estamos pagando pela água. Portanto, é isso. Ela está disponível. As pessoas tendem a somente ver as necessidades urgentes de hoje, ao invés de planejar para médio e, claro, também a longo prazo. Quais seriam as suas 3 melhores sugestões para começarmos a enfrentar esses desafios? Bom, sabemos que quando falamos de água, a primeira coisa é conservar, conservar e conservar. Em segundo lugar, acredito honestamente que precisamos usar a tecnologia ao máximo.
Isso tornaria o uso da água muito mais eficiente. E em terceiro, é a dimensão da mudança climática. A seguir, descobrimos trabalhos pioneiros no Reino Unido e na China em busca da eficiência do uso da água no cultivo de um dos alimentos mais consumidos pelo mundo. Para produzir 1 quilo de arroz, precisamos de 2 a 3 mil litros de água. Nossa, é muito. É muito, e é o que nós queremos reduzir. O grande desafio da água. Seguindo a comida, em associação com a Corteva AgriScience. Kakamega, Quênia. A comida é o meu primeiro remédio. É muito importante comer comida de boa qualidade. Isso vai reduzir o número de vezes que você vai ao médico. Edith Adembessa, fazendeira. Em 2005, foi quando eu descobri que era HIV positivo. Comida por prescrição. ANPAT é o modelo acadêmico que providencia acesso aos cuidados de saúde. Fornecer apenas os medicamentos sem olhar para outras necessidades dos nossos pacientes não bastava. O trabalho da ANPAT é maior do que só o tratamento de sintomas ou de doenças. Normalmente plantamos as sementes e ensinamos as técnicas de plantio e os benefícios do uso dessa semente. Saúde e segurança alimentar estão intrinsecamente conectadas. Uma depende da outra. Nossos parceiros têm muito interesse em vir aqui, nos ajudar e seguir por esse caminho que estamos tentando abrir. Segurança alimentar e nutricional são os assuntos do momento. Então, temos que nos adaptar para ficarmos sempre à frente da competição. Com o suporte e treinamento que tivemos, nossa produtividade, de fato, aumentou bastante. De 10 sacas por acre para 25 sacas. Meu trabalho é garantir que as pessoas recebam a comida que elas precisam e que isso possibilite as crianças a irem à escola e que estamos na direção à próxima etapa. Estamos, de fato, tratando as causas e criando um futuro sustentável para as pessoas no Quênia. Continue crescendo. Corteva AgriScience. Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience e estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer. Com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. O grande desafio da água. Nós estamos mostrando o maior desafio do uso da água que já enfrentamos como planeta. Nas próximas décadas, a população mundial vai multiplicar. Ao mesmo tempo, sabemos que nossas reservas de água doce estão diminuindo, e muito. Imagine isso no futuro. Um alimento básico em particular revela um dado impressionante. Metade de toda a água utilizada na agricultura é consumida no cultivo do arroz. Lerato Mubel viajou até Pequim, na China, para entender como a mudança climática vem afetando plantações de arroz.
Nas regiões costeiras do país, os níveis de sal no solo estão subindo. É um efeito decorrente da elevação dos oceanos. A salinidade resultante, ou seja, o nível de sal na água, é responsável por atrasar o crescimento da lavoura e reduzir a quantidade do grão. Por favor, me explique por que os estudos feitos sobre arroz tolerante sal é importante para a China. Nós temos uma área litorânea grande e nessa área a salinidade também é muito importante para o cultivo de arroz. Se tivermos a tolerância ao sal, o arroz pode se estender para a área do litoral, onde existem muitas áreas afetadas pela salinidade e temos muitas terras aráveis como estas. O arroz é adaptável a diversos fatores ambientais, como a seca, estresse por salinidade e também doenças. Isso não é importante só para a China, mas para todos os países que enfrentam problemas com salinidade. Iniciado 2 décadas atrás, o projeto do Super Arroz Verde juntou mais de 500 variedades para criar híbridos que sejam tolerantes a vários tipos de estresse sem comprometer a qualidade. No Instituto de Ciências do Cultivo da China, em Pequim, o Dr. Neville Shahzad Amir desenvolve uma variedade de arroz adaptada para o plantio em solo encontrado no litoral chinês, que sofre com um alto teor de sal. Esses parecem verdes. Quer dizer que estão florescendo? Não. Algumas estão secas e só algumas ainda estão verdes. E o que estamos procurando aqui? Estamos procurando os melhores tipos genéticos com tolerância à salinidade. E como identificar isso? Podemos ver aqui, esta planta está muito melhor, verde. Também percebemos pelas raízes. Você vê que as plantas com mais tolerância continuam vivas. As raízes também estão vivas. A planta sem tolerância tem raízes curtas. Está vendo? Isso. Então, quanto mais longa for a raiz, maior a tolerância. Ao selecionar as plantas mais tolerantes ao alto teor de sal e fazer um cruzamento natural com outra variedade de boa produção, a equipe espera criar a planta perfeita. Então, além de testar a salinidade, o que mais você procura? Junto com a salinidade, também procuramos a eficiência no uso da água e no uso dos nutrientes, para que o tipo genético que estamos selecionando e desenvolvendo possa sobreviver e haja menos impacto ambiental e menos insumos. Assim, o fazendeiro tem o máximo de benefícios, além de poder cultivar em um vasto espectro de ambientes e condições. E depois de determinar esses parâmetros, o que vem a seguir? Você leva essas plantas para o campo e crescem naturalmente? Isso. Levamos essas linhagens e cruzamos com linhagens de alta produção. E assim temos plantas melhores. E elas vão crescer e sobreviver bem no meio ambiente? Sim, elas podem sobreviver no campo e em condições severas de salinidade. E também dão uma boa lavoura. Espera-se que pesquisas realizadas na China e a colaboração de outros institutos ao redor do mundo ajudem produtores a lidar com solos ricos em sal para cultivar arroz de forma mais eficiente. Espero ter ajudado. Obrigada pelo seu tempo. E no processo, reduzir a dependência dos nossos recursos de água doce. Quando olha para um mapa do mundo, fica claro que 97% de toda a água do mundo é salgada. Essa é a oportunidade para produzir mais plantas resistentes ao sal, não somente na China, mas em países ao redor do mundo. E atravessando o mundo ao norte da Inglaterra, Greg Foot segue com a história do arroz, onde a pesquisa por uma diferente forma futura de blindagem está ocorrendo. Você deve estar se perguntando por que eu estou aqui, no Reino Unido, para falar sobre arroz. Bom, é necessária uma quantidade enorme de água para o cultivo. Pesquisadores da Universidade de Sheffield acreditam que encontraram uma forma de reduzir essa quantidade, e isso pode ter um grande impacto enquanto o nosso clima continua mudando. A professora Julie Gray lidera uma equipe de pesquisadores aqui. O que acontece aqui, Julie? Bom, este é o nosso laboratório de pesquisa, onde estudamos plantas e seu uso de água. Essa daqui parece uma planta de arroz e ela consome muita água, não é?
Sim. Para produzir 1 quilo de arroz, precisamos de 2 a 3 mil litros de água. Nossa, é muito. É muito, e é o que nós queremos reduzir. Como vão fazer isso? Bom, estamos tentando fazer as plantas perderem menos água. As plantas absorvem água através das raízes e isso se espalha dentro delas. Cerca de 97 a 98% sai imediatamente por estes poros chamados estômatos. O que estamos fazendo é reduzir a quantidade de estômatos nas folhas para que haja menos saída para a água. Como a maioria das plantas, o arroz utiliza poros microscópicos chamados estômatos para regular o fluxo interno de água. Aqui eles estão criando plantas com menos estômatos, usando técnicas tradicionais de cruzamentos das plantas e a edição de genes, que alteram a estrutura do DNA. Algumas dessas tecnologias são controversas e sujeitas a vários tipos de regulamentações ao redor do mundo. Mas isso altera a lavoura da planta e a quantidade de arroz na colheita? Diminuindo até 50% do número de estômatos, não tem redução na lavoura e as plantas conseguem fazer a fotossíntese em condições laboratoriais. O Dr. Robert Kane tem o trabalho de selecionar quais plantas de arroz utilizam mais ou menos água. Essas aqui são as grandes câmaras na universidade. Temos alguns tipos diferentes de câmara. Podemos alterar a luz, o CO2, também podemos modificar a umidade e com isso nós... Olha, é muito claro e quente. Verdade, muito quente. Ela imita as plantações do sul da Ásia. São 30 graus e muita luz. E o que está acontecendo aqui? Olha, aqui nós temos uma planta normal, com estômatos normais. E também uma planta modificada, com menos estômatos. Ok. Dá pra ver a diferença? Não. Podemos ver de outro jeito, pela imagem térmica. Ela mostra como a água está espalhada. O azul escuro é a parte mais fresca e o vermelho a mais quente. A planta da direita é mais azul do que a da esquerda. Isso. Então a planta da direita é mais fresca que a outra. Sim. Durante vários dias, essas duas plantas foram colocadas em uma condição de seca, reduzindo a quantidade de água que elas recebem. A imagem térmica revela como elas reagem. No meio da seca, a planta desenvolvida em laboratório com menos estômatos perdeu menos água, mantendo seu equilíbrio saudável, enquanto a planta comum, com quantidade normal de estômatos, perdeu muito mais água. Ao final do período de seca, tendo retido mais água, a planta de laboratório ficou mais saudável. E o resultado foi: ela é capaz de absorver água mais rápido que a planta convencional, com mais produtividade e em menos tempo. Se a da direita está se recuperando melhor da seca, Isso então mesmo. por que ela está mais fria do que a outra? Porque tem mais água fluindo dentro dela. Portanto, a câmera de imagem térmica nos mostra o fluxo de água. E isso nos diz que a planta está mais viva e também regenerativa. Arroz resistente à seca com menos estômatos está agora sendo testado nas Filipinas e na Tailândia. Criar novas variedades comerciais será o próximo passo. E qual você acha que é o futuro disso tudo? Bom, a segurança de alimentos é um grande problema e a redução do uso de água também é. Então, no futuro, esperamos poder blindar o arroz. Cerca de 20% das plantações de arroz atualmente é afetada por condições de seca e isso já afeta a nossa capacidade de cultivo do arroz e isso só tende a piorar com a mudança climática. Esperamos permitir que as plantas consigam conservar água no solo. Ao atingirem altas temperaturas, que elas tenham uma reserva de água suficiente para se refrescar pela evaporação ou caso tenha uma seca. E o que te anima nessa pesquisa? Ficaríamos felizes em melhorar as condições para os fazendeiros num mundo em desenvolvimento. Com a contínua mudança climática, temperaturas ao redor do planeta vão aumentar e a água disponível vai diminuir. Isso ameaça plantações do mundo todo, especialmente em lugares onde as secas estão piorando. Pesquisadores e instituições como essas estão buscando alterar as propriedades de cultivo, tanto para diminuir o consumo de água, quanto para fazer a planta sobreviver em períodos de escassez. 2 fatores que podem se provar vitais para a segurança global de alimentos no futuro. Apesar de todos esses desafios, Gilbert Hongbo acredita que estamos caminhando na direção certa.
No seu papel de líder da IFAD e presidente da Água na ONU, o que te anima hoje sobre o futuro do planeta? O que me empolga muito é a tecnologia desenvolvida que está sendo disponibilizada e cada vez mais viável financeiramente. Sabe, cada vez mais nós temos sementes que são resistentes a inundações e resistentes à seca. Primeiro, ajuda a aumentar a lavoura e, portanto, a produtividade. E segundo, ajuda a reduzir o uso de água e o potencial de aumentar a receita de pequenos produtores é muito, muito alto. Água é um recurso precioso que devemos proteger, porque sem água não há vida. Temos que mudar o jeito que administramos o uso da água, não só aqui no campo. Pode ser difícil, pode levar muito tempo, mas se a gente começar agora, é possível garantir esse bem natural para as próximas gerações. Seguindo a Comida. Uma produção 24 para BBC World News. Em parceria com o Canal Rural, em associação com Corteva AgriScience.